Caros amigos, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Alex Crypto, onde trago as principais novidades sobre o mundo das criptomoedas e não só. Também fazemos ligação com o mercado tradicional. Bom dia, hoje é feriado, bom dia de Portugal, portanto espero que aproveitem este dia para descansarem, mas também para comemorar o nosso dia, que é o nosso país. Portanto, obviamente também devemos nos orgulhar disso. Bem, temos muito que falar e temos aqui uma notícia que eu acho que é uma notícia muito importante, que não está a ser dado o destaque suficiente a nível internacional, mas eu acho que pode de facto afetar o mercado, os preços dos mercados, porque pode afetar o dólar e obviamente pode afetar também Bitcoin. Mas isso lá mais para a frente, portanto recomendo mesmo que fiques até ao final deste episódio e já agora, se gostares, subscreve, coloca um gosto, comenta, porque ajuda efetivamente o canal a crescer e motiva mais também para fazer mais episódios, como é óbvio. Antes de avançarmos, dizer que nós fizemos uma live os últimos esclarecimentos sobre tributação de criptoativos, portanto, se tiverem dúvidas, podem ver a live que está. E foi o último episódio aqui com o Mário Moura. Mais uma vez, obrigado ao Mário. Mas se não queres falar, se não queres ouvir mais esta situação de tributação de criptoativos, há algo importante que tu precisas de estar a par. Porque no final do mês, há aqui a situação do MiCA relativamente às stablecoins e o que é que isso significa para todos nós, onde é que nós devemos ter as nossas stablecoins e tudo mais. Portanto, eu recomendo vais ao episódio, vais a este episódio, vais ali ao minuto, mais ou menos 1 minuto e 15 desta live e ouve a partir daí porque é informação importante, ok? Bem, vamos então avançar. É uma semana muito importante também. Porquê? Porque nós vamos ter então os resultados do CPI, portanto a inflação americana, vamos ter a decisão das taxas de juros que vai manter-se igual, de certeza absoluta, mas mais importante do que isso, vamos ter a conferência de imprensa de Jerome Powell e o que é que ele vai dizer. Até porque nós tivemos o Canadá a baixar as taxas de juros, a Europa a baixar as taxas de juros e o que é que ele vai fazer nos Estados Unidos, o que é que ele vai dizer a nível de mercado. Portanto, espera-se volatilidade de certeza na próxima quarta-feira. Se ele vier muito hawkish, provavelmente vamos ver o mercado a cair. Se ele vier dovish, provavelmente vamos ver o mercado, inclusive também o mercado das criptomoedas, a subir. Portanto, muita atenção ao que vai acontecer. Aliás, há uma divergência neste momento, até prova em contrário, entre o BCE e o Fed. E segundo este membro do Conselho do Banco Central Europeu, agora esqueci-me o nome dele, é um economista austríaco, é o Sr. Robert Holzmann, que foi dos poucos que aconselhou o BCE a não baixar as taxas de juros, porque os dados de inflação até subiram, e ele não concorda que haja um desfazamento entre o BCE e o Fed. Ele diz mesmo que novas reduções, por exemplo, na Europa, podem causar um forte impacto na taxa de câmbio e na inflação da moeda do bloco europeu versus, obviamente, o dólar, se os americanos não baixarem as suas taxas de juros. Não sei o que é que vai acontecer, mas vai ser muito importante ver os dados da inflação e se de facto nós vamos caminhar por uma descida das taxas de juros. Na minha opinião, eu acho que ele vai seguir mais a necessidade política do que se calhar um equilíbrio orçamental. Porque se nós tivermos, por exemplo, uma inflação estável, ali acima dos 3%, 3,4%, 3,5%, provavelmente não é aconselhável baixar as taxas de juros. Mas nós vamos ter eleições, há claramente aqui um fator muito importante em cima da mesa, ainda por cima uma eleição muito disputada, e eu sei, obviamente toda a gente percebe isso, que Joe Biden não quer crashar os mercados e quer ter um movimento mais positivo para os mercados, porque vocês sabem que os americanos votam com o bolso. Portanto, muita atenção, o que vai acontecer vai ser mesmo importante, ok? Também dizer que na sexta-feira nós tivemos uma ligeira queda. Eu tinha-vos dito que os dados do emprego iam ser importantes para o mercado e foi exatamente isso que aconteceu. A Bitcoin começou a cair nas primeiras horas da manhã nos Estados Unidos. Depois do relatório de emprego do governo para maio, foi muito mais forte do que esperado, com 272 mil empregos criados. Isto aparentemente frustrou as esperanças de um corte iminente da taxa de juros por parte da Reserva Federal, elevando acentuadamente as taxas de juros e o dólar. A liquidação de Bitcoin... Portanto, esta situação, como eu vos tinha dito, iria ter um impacto no mercado e foi exatamente isso que aconteceu. O mercado começou a cair devido a estes dados do emprego. Depois aconteceu, ao mesmo tempo, um fenómeno, aquilo para mim é um parafenómeno, quer dizer, o Sr. Warren Keating fez uma live e pelos vistos teve quase 600 mil pessoas a assistir ao vivo ao mesmo tempo. E como vocês sabem, se não conhecem, o Warren Keating foi aquela pessoa que foi contra o sistema, digamos assim, juntou ou promoveu um movimento em que as pessoas começaram a fazer long num determinado ativo e depois houve muita gente liquidada com muitas shorts liquidadas, pessoal de grande capital. Agora, isto houve uma certa desilusão porque ele não disse nada de jeito, não disse realmente nada de jeito. Aliás, eu vi e aquilo para mim foi efetivamente ridículo, mas eu
Eu vou-vos mostrar este excerto. Isto é a CNBC, ok? A televisão a fazer a cobertura inicial à live do Rory Keating. Vamos ouvir. Well, we're coming back with breaking news because the live stream has finally started. You can see that right there. About 28 or so minutes late, but nonetheless, it is underway. And we'll see exactly what's going to happen there. Andrew Leff still standing by. We'll give you updates when they happen. You can judge for yourself what's going on your screen. So let's do some of these moves. Amazon, you bought more. Portanto, foi uma figurinha ridícula. Basicamente, ele estava a dizer que estava morto, que agora ressuscitou e essas coisas todas, mas o homem não disse nada de jeito. Agora, se é esta pessoa que está a encabeçar um movimento, digamos assim, contra o grande capital, meus amigos, sinceramente, é uma desilusão. É uma desilusão. O homem está queimadinho, o homem está todo queimadinho. Foi a sensação que eu fiquei. Eu não vi a live toda, mas vi só alguns certos, mas fiquei com a sensação que ele está todo queimadinho. Portanto, muita atenção a isto. Não, sinceramente, acho que isto é um parafenómeno, não é nada de relevante, e acho que isto vai desaparecer e vai cada vez ter menos impacto pela figura, pela personagem que ali está. Bem, continuamos para coisas mais interessantes. Robinhood vai adquirir Bitstamp e num acordo de cerca de 200 milhões de dólares. Isto é efetivamente importante, porque nós estamos a falar da Robinhood Markets, é uma das plataformas mais conhecidas a nível mundial, e é ela a dizer: nós queremos entrar aqui neste mundo das criptomoedas em força e queremos acelerar então a nossa expansão global, então vamos adquirir uma das plataformas, acho que é a plataforma mais antiga, a Bitstamp, já existe desde 2011, exatamente, 2011. Portanto, há muitas baleias que usam a Bitstamp, portanto, é claramente um movimento importante para o mercado das criptomoedas, que, mais uma vez, cria pontos de acesso, e é isso que nós queremos para a adoção, para vir mais dinheiro, para tudo mais. Portanto, tudo isso está a ser feito independentemente do preço de Bitcoin. Portanto, uma belíssima notícia aqui que vos trago por parte da Robinhood. Bem, outros dados, nós devemos aqui pegar aqui no Willy Who, e ele diz que mostra aqui um gráfico a nível de dados on-chain, que é uma visualização dos fluxos de capital que entram e saem da rede de reserva ao longo do tempo, mas há um momento em que há claramente uma explosão, e essa explosão aconteceu recentemente. Portanto, eu olhei para este gráfico e fiquei preocupado. Assim, quando há estas explosões, significa que provavelmente atingimos topos ou topos locais, e exatamente isso que nós estamos a ter. Tivemos um topo local, felizmente nós estamos a consolidar, peço desculpa, em alta. Também dizer que nós tivemos máximos históricos, portanto, o que é positivo é exatamente isso, ou seja, nós estamos a ter este movimento explosivo de uma entrada de enorme capital, mas depois até que montar um dump seguido e não há nova entrada de capital. Mas como nós podemos ver aqui pelos ETFs, está neste momento em máximos históricos, portanto, este catalisador externo vem claramente ajudar o mercado das criptomoedas, nomeadamente Bitcoin, e é bastante positivo que assim continue. E vai ajudar o preço. Aliás, nós podemos ver isto é onde? Na OTX. Não, isto foi na Bybit, ok? Exatamente. Primeiro, na OTX, nós tivemos um movimento muito grande ao nível de posições em long por parte das baleias, e aconteceu a mesma coisa com a Bybit. Podemos ver aqui este pico. Portanto, há posicionamento estratégico que neste momento está a acontecer por parte de grande capital. Aliás, já vos tinha dito isso em outros episódios, na expectativa que, obviamente, que o BTC vá para voos mais altos e máximos históricos. Isto pode levar, evidentemente, a um short squeeze, certo? Porque nós podemos ver aqui no gráfico a 3 meses do High Block Capital, que são nossos parceiros, e se quiserem subscrever este produto, tem o link na descrição deste episódio. Podemos ver claramente que há muitas shorts aqui na zona aqui dos 73 mil dólares a 76 mil dólares. Portanto, nós podemos ter de facto uma atração aqui do preço, e se ela vier tocar aqui nesta zona, principalmente se passarmos aqui a zona dos 72.500, eu acho que o preço pode efetivamente acelerar, porque vai liquidar muitas longs que aqui estão. Ao nível eu disse longs, mas é shorts. Ao nível de longs, podemos ver que é a zona aqui dos 55 mil dólares, seria um tombo monumental. Bem, vamos olhar um pouco para o preço, o que é que está a acontecer? Nada, certo? É muito aborrecido. Andamos aqui há quanto tempo? Oh caramba. Desde este topo andamos aqui há 89 dias, portanto é muito tempo. Mas eu já vos tinha dito, lembram-se que quando eu falava do preço de BTC, que estava muito esticado e tudo mais, e seria muito importante nós termos um período de consolidação em alta. Portanto, tudo o que está a acontecer é tremendamente bullish para Bitcoin. Tudo o que seja navegação entre esta zona
para mim significa que nós vamos atingir máximos históricos em 2024, portanto este ano. Se nós caímos abaixo disto, sinceramente acho que aí já muda a figura, mas para já é efetivamente bullish. Agora o que é que nós podemos ver? Invertemos uma tendência de baixa, podemos ver aqui baixo mais baixo, altos mais baixos e neste momento estamos com uma estrutura de baixos mais altos. É muito importante manter-nos acima da zona aqui dos 67 mil não, 66 mil, 67 mil dólares, porque se perdemos esta zona aqui, este baixo mais alto, significa que podemos estar a inverter a tendência e podemos vir a valores mais baixos. Não quer dizer que vamos cair e perder a zona dos 60 mil dólares, mas que efetivamente as coisas podem ser um bocadinho mais complicadas. Já foi 1, 2, 3, 4 vezes que fomos testar esta resistência aqui que vocês podem ver a roxo, que neste momento está na zona dos 70 mil dólares e nós precisamos de subir novamente para esses valores. O que é que eu queria aqui dizer mais? Queria falar agora disto. No espaço, no time frame mensal, Bitcoin continua bastante bullish, ok? Por causa é que eu continuo numa perspectiva bullish, macro. Vocês podem ver claramente que estamos a fazer consolidação acima do que foi resistência no ciclo de 2021. E se mudarmos, por exemplo, para os 3 meses, temos a primeira vela fechada acima dos 58 mil dólares, portanto é a vela fechada mais alta de sempre de Bitcoin. E se olharmos, por exemplo, para os 6 meses, podemos ver claramente também a mesma situação, ou seja, desde os 46 mil dólares nós não tínhamos uma vela fechada por parte de Bitcoin. Portanto, ela está tremendamente bullish ainda. Eu acho que está assim naquela fase de recuperar fogo depois de uma subida enorme que teve e precisa efetivamente descansar. A única coisa que me está a preocupar neste momento é isto. O dólar está a ganhar força por aquilo que nós podemos ver, ok? Estamos numa perspectiva de 2 semanas e podemos ver claramente a formação de baixos mais altos que aqui está a acontecer. E aquilo que me preocupa é este breakout que houve. Nós estamos a fazer um bullish retest, por exemplo, fizemos aqui na Moving Average aqui de 10 períodos e neste momento eu sei que ainda faltam 4 dias, estamos a formar uma bullish engulfing candle depois de um martelo invertido no fundo de uma tendência de baixa que por norma pode iniciar um movimento de inversão. E além disso, reparem bem, estamos a fazer aqui suporte nesta zona que é um suporte horizontal numa anterior resistência que também já vem cá mais para trás, ok? Como vocês podem ver, mais ou menos por aqui. Portanto, está numa estrutura bullish o dólar, portanto vamos ver como é que vai reagir. Agora, há uma notícia que está pouca gente a falar e é esta. O acordo entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita sobre os petrodólares, vamos dizer assim, terminou. Este movimento é um movimento crucial que vai permitir à Arábia Saudita vender petróleo a outras moedas e não exclusivamente aos Estados Unidos, a dólar, ok? Via dólar. Este inclui o RMB chinês, euros, ienes e yuan, em vez de exclusivamente em dólares americanos. Além disso, o uso de moedas digitais como o Bitcoin também poderá ser explorado. Portanto, isto já estamos a falar num acordo que existia desde 1972, quando os Estados Unidos dissociaram a sua moeda do ouro e ligaram ao petrodólar. Portanto, isto pode ter consequências muito graves para o dólar, certo? Porque muita gente compra o dólar exatamente por estar ligada ao petróleo, mas a partir do momento que deixa haver desta ligação, qual é o colateral do dólar? Qual é? Não há, certo? Não há, quer dizer, não é o ouro, o dólar também não há, portanto, o petróleo também não é, vão-se ligar aqui. Tem que se ligar a alguma coisa. E isto pode levar, de facto, a um descontrole por parte do dólar e a uma impressão de capital, de impressão de moeda do dólar, como nunca vimos até agora. E isto é muito importante, meus amigos. E evidentemente que isto vai trazer consequências a nível mundial. Eu não estou a dizer que vão ser boas ou vão ser más, mas principalmente a quem tem pares, nomeadamente com o dólar, eu acredito que esse ativo pode subir. Agora podem dizer, mas nos outros ativos pode não acontecer isso. Exatamente. Por exemplo, Bitcoin está em máximos históricos com o peso argentino, certo? E não está com o dólar. Portanto, são coisas diferentes. Mas eu acho que isto é muito importante e também acho que tem aqui isto também tem aqui uma nuance política, geopolítica, que é a situação dos BRICS, ok? Neste momento, a partir com este afastamento do dólar, eu acho que isto pode, de facto, vamos imaginar que os BRICS criam uma moeda. Vamos imaginar que essa moeda fica, então, colateralizada, digamos assim, com o petróleo da Arábia Saudita, dos
dos maiores produtores do mundo de petróleo. Portanto, isto é efetivamente muito importante aquilo que está a acontecer a nível geopolítico, e eu acho que os Estados Unidos estão claramente a ser derrotados, principalmente se houver um acordo com a China, aqui com a Arábia Saudita, que até mostra esta própria imagem. Pronto, são eventos que temos que continuar a acompanhar, e é por causa disso que vocês também seguem aqui o Alex Crypto. Donald Trump começa a apresentar-se como o presidente das criptomoedas. Oh, senhor presidente, muito bem. Portanto, houve um evento, pelos vistos, para angariar um evento para angariar fundos para a campanha e, obviamente, não é? Projetou-se então como o presidente das criptomoedas. Houve quem disse por ele. Isto para mim é tudo campanha, atenção, eu não acredito minimamente disto. Eu acho que Donald Trump preocupa-se apenas e só com o seu bolso, e não tanto se calhar com a própria economia americana, mas isto sou eu a falar e vale o que vale. Mas parece-me a mim que ele está claramente a tentar angariar fundos para promover a sua campanha e para ser eleito. Portanto, como é um tema quente, eu acho que ele vai tentar, obviamente, capitalizar o máximo. Não é que a alternativa seja melhor, sinceramente não é. E estamos assim, com o Donald Trump e Joe Biden, temos amarrados estas duas personagens. Outra notícia, analista da Bloomberg não acredita que a SEC vai aprovar um ETF de Solana. Eu quando li esta notícia dizia, pois, mas também disseste que não acreditavas no ETF de Ethereum, pelo menos estavam a dar 10% de probabilidade. Mas depois há um aspecto que ele tem efetivamente razão. Portanto, ele considera-se cético que a SEC vai considerar então a Solana como um valor mobiliário. Eu acho que também vai depender da luta que está a acontecer em tribunal entre a Coinbase e a SEC, porque a SEC está a atacar a Coinbase exatamente por diferentes ativos, se são commodities ou não. E essa classificação é muito importante para a aprovação deste tipo de produto financeiro, segundo aqui diz o Sr. James Seifert. Agora, há um aspecto que ele diz que eu acho que é importante. Os ETFs de Bitcoin e Ethereum dependem dos futuros da CME, pelo menos é na perspectiva dele. E isto não acontece em Solana. Solana ainda não tem um ETF de futuros. E isto pode ser de facto um argumento a favor de Solana não ter um ETF nos próximos tempos. Mas pronto, só o futuro dirá. Eu acho que nós vamos ter mais ETFs, quando não sei, quais não sei, mas eu acho que a tendência vai ser claramente essa, e até que vamos ter um índice de criptomoedas, não tenho grandes dúvidas relativamente a isso, é apenas uma questão de tempo. Espanha registra Bitcoin como domínio público. Esta notícia é tremendamente curiosa. Portanto, foi um tribunal de Bilbao, no norte de Espanha, que tomou então a decisão de declarar que o logotipo de Bitcoin é de uso público. Esta decisão proíbe qualquer empresa então de explorar comercialmente o símbolo de forma exclusiva. Isto é muito engraçado, porquê? Porque o Bitcoin não tem dono, ou seja, ninguém apresentou queixa a dizer que esta minha marca, digamos assim, estava a ser indevidamente utilizada. Mas um tribunal espanhol tomou esta posição. Obviamente pode ter havido uma queixa, uma denúncia, uma coisa qualquer, mas não foi do dono do Bitcoin, porque isso não existe. Então é muito curioso dizer que algo descentralizado não pode ser utilizado como imagem de marca de outros eventos ou de outras empresas ou o que for. Portanto, achei uma notícia muito, muito curiosa. Utilizadores ativos de Ethereum aumenta 55% no primeiro trimestre. Portanto, brevemente nós devemos ter algumas novidades relativamente ao ETF de Ethereum. Quando é que ele vai entrar em vigor? Já sabemos que está aprovado, portanto isto é claramente uma reação exatamente a esse evento. E por fim também falar sobre Cardano. Cardano não tem passado um bom ciclo, efetivamente. O fundador de Cardano, Charles Hoskinson, indicou que o lançamento da versão 9 de Cardano Node provavelmente vai ocorrer em junho. Este lançamento prepara Cardano para o Hard Fork Chain, que marcará o início da era Voltaire. Espera-se que o Hard Fork Chain seja um dos marcos mais significativos no roteiro de Cardano, pois moverá a blockchain para uma nova era de governança descentralizada. Portanto, desejo sorte a Cardano, que está efetivamente a precisar de renascer, tem tido muitíssimas dificuldades. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio, coloquem um gosto se efetivamente gostaram e já agora comentem também, que gostava de saber as vossas opiniões. Vemo-nos então no próximo episódio. Tchau, tchau.